E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo. Eis aqui o meu jovem mestre do terror. E vamos falar, finalmente, da edição número 2 de O Gato. Finalmente chegou. Eu tô gravando esse vídeo em sequência, tá? Eu acabei de gravar o vídeo da qual eu falo da número 2 do Cyberpunk. E agora eu tô gravando a número 2 de O Gato. Tá aqui a edição número 1. Né? Pra quem por acaso tá assistindo esse vídeo de maneira desassociada e não lembra, mas essa edição aqui foi presente do meu irmão. Recebi de presente dele. Essa outra edição aqui eu adquiri recentemente. Né? Entrei no Instagram da Portal Entretenimento, falei com o próprio Matheus. Na verdade ele entrou em contato comigo quando percebeu que eu fui lá e curti que já havia sido lançado a O Gato número 2 e a Cyberpunk. E ele entrou em contato comigo, conversamos, ele chegou a vir no canal, fez comentários e tal, e eu adquiri a edição número 2 lá. E se você já ficou interessado, por favor, já procura o Instagram Portal Entretenimento, que vai valer muito a pena. Ó, aqui já tem a equipe criativa. Ó, no outro vídeo que eu gravei da Cyberpunk eu acabei nem mostrando, mas está aqui. Aqui as redes sociais, ó. @Portal Entretenimento, aqui o Twitter, Facebook. E claro, tem o YouTube também, né, do Portal Entretenimento. E o que eu tenho a dizer, afinal de contas, sobre O Gato número 2? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que é outra edição autografada. Olha que maravilha! Como eu falei no outro vídeo, são as únicas edições em quadrinhos autografadas que eu tenho. Tenho livros na minha coleção com autógrafos que não foram feitos para mim, mas e aí, né? É autógrafo. Agora eu tenho esses dois quadrinhos. Quem lembra dos outros vídeos, eu me sinto um pouco repetitivo aqui, porque eu falei isso no outro vídeo que eu acabei de gravar, mas nunca se sabe, às vezes uma pessoa vai assistir só esse vídeo, não vai ver o outro. Mas quem lembra de quando eu recebi essas edições e quando eu fiz os vídeos delas separadamente depois da leitura, lembra que eu falei que eu acabei gostando muito mais de Cyberpunk do que O Gato, embora eu tenha tecido muitos elogios a O Gato, que nos leva a Porto Alegre da antiguidade, dos primórdios do tempo, e depois nos dá a entender que vai haver um avanço temporal, né? E que nós vamos simplesmente mudar, né, de era, vamos dizer assim. E qual não foi a minha surpresa ao começar a ler O Gato número 2 e descobrir que as coisas mudaram muito. A pegada da revista, a pegada do personagem me surpreendeu demais. Cara, foi tipo uma reviravolta, pelo menos aos meus olhos. Talvez outras pessoas que tenham lido O Gato não tenham essa impressão. Mas pra mim, foi, cara, como girar a chave. Eu tava levando a história num nível, pensando que ela se desenvolveria de uma maneira. E quando eu li O Gato número 2, ó, pá, tudo mudou. A história foi por outros caminhos totalmente inesperados. E eu percebi isso já pela capa, que aliás é linda. Essa capa é muito linda, né? Capa maravilhosa na estátua do laçador aqui do Rio Grande do Sul. A história continua sendo 100%, né, gaúcha. A história se passa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Só que agora, né, os autores... Eu percebi que no outro vídeo eu falei muito do Matheus, que é o principal autor, que é o roteirista e tal, mas não dei crédito às outras pessoas, né? Um erro meu. Nós temos aqui, ó, o roteirista, letrista e editor é o Matheus. O desenhista e arte finalista, né, é o Clovis Matzenberger. Este é o colorista, o Felipe Félix. E tem os rapazes aqui, o social media, o Leonardo Dias e o Edu Zucchi para editor de design gráfico. Zucchi, eu acho. Né, eu acabei no vídeo que eu fiz da Cyberpunk, eu acabei não passando essas informações, né? Devia ter
devia ter passado. Até porque o desenhista e arte finalista da edição da Cyberpunk é outro, tá? É o Marcos Pedro. Não é o mesmo Diogato. Então, meio que fazendo um conserto aqui de um erro que eu cometi na outra edição. Né? Mas o que importa é o seguinte. A história se passa em Porto Alegre. É uma história totalmente em solo gaúcho, totalmente ambientada no Rio Grande do Sul. Mas há um salto temporal gigantesco. Eu havia entendido já que quando o corpo do menino foi passado para o corpo do gato, para o corpo do tigre, isso havia mudado a vida deles para sempre, que o tigre havia se tornado, sei lá, basicamente imortal. Ou, no mínimo, um Sr. Spock, né? Um cara que envelhece muito devagar. E ele, nessa forma de gato, foi atravessando os anos, atravessando o tempo aí, pulando de lugar em lugar, vivendo de família em família, até chegar na Porto Alegre, né, contemporânea, na Porto Alegre dos nossos dias, e passar por uma série de eventos. Ele meio que se apaixonou, meio que se interessou por uma menina que era de uma das famílias que o abrigou enquanto era gato. A menina começou a meio que namorar, se interessar por um cara. Ele ficou um tanto injuriado. E aí, ele acabou indo morar com essa senhora aqui. Essa senhora o acolhe, ela é viúva, ela faz um testamento para deixar as coisas para ele. Para deixar para o gato, o que me faz pensar um pouco na sanidade mental dela. Mas até aí, né? Tudo bem, tem gente na vida real que faz isso, né? E a dona Margarida tá no seu direito. Aqui, ó, de novo. Só que aí é que começa a grande virada da história. Eu não tinha certeza se aconteceria alguma coisa que separaria o menino do gato. Eu tinha minhas desconfianças, mas não tinha certeza. Mas eis que com o falecimento da dona Margarina... Margarina não, né? Por favor. Da dona Margarida. Margarina. Olha, eu sou um ótimo resenhador, né? Mas eis que com o falecimento da dona Margarida, essa separação acontece. E aqui tá ele. Só que, curiosamente, por esses mistérios que envolvem a magia, ele não volta como menino, ele já volta como adulto, com 18 anos, né? Ele teve esse desenvolvimento. E mais tarde ainda, ele vai descobrir o quê? Ele vai descobrir que ele possui poderes, cara. Que o tempo que ele passou no corpo desse animal, no corpo do gato, fez mais do que fazer com que ele possa ressurgir, né, que o Alexandre possa ressurgir nos nossos dias. Ele tem um vínculo com esse animal e ele meio que mimetizou, adquiriu as habilidades do garoto. Olha, eu acho esse quadro aqui, ó, muito lindo, ó. Essa parte aqui, extremamente bem feita. Meus parabéns ao desenhista. Ficou fenomenal. E ele simplesmente adquire poderes felinos. Aqui está o momento em que ele descobre. E é aí que vem a grande mudança da história. Porque uma história que eu imaginava que ia seguir por um caminho mais calcado no misticismo, na magia, né, em algo desse tipo, eu estava esperando uma coisa mais nessa pegada, mais para os cantos do ocultismo, mais próximo a histórias de horror. Não entendam mal, não que eu imaginasse que O Gato seria uma história de terror, mas eu pensei que ia andar mais por esse lado do sobrenatural. Acaba virando uma história de super-herói, porque o Alexandre descobre que ele tem poderes. Ele começa a testar esses poderes aqui, ó, saltando sobre prédios e tal, né, tipo estilo Homem-Aranha, né, quando
estava aprendendo sobre seus poderes, ele então decide confeccionar um uniforme, que é uma outra parte que eu achei que foi inteligentíssimo, né? O Matheus mandou muito bem, porque como é que ele confecciona esse uniforme? Cara, não tem nada mirabolante aqui. Fala daquelas ideias de ter sido isso, ter sido aquilo, o cara criou do nada e o escambau. Não, ele pega a roupa de surfista, ele mesmo fala aquilo aqui na edição, ele pega a roupa de surfista, que né, são roupas bem aderentes, próprias, até com um certo isolamento térmico, e usa ela como base para confeccionar o uniforme de Ogato. Aí usa botas balísticas e tá aqui. Cara, eu achei isso de uma inteligência, porque deu um toque muito verdadeiro, muito realista à HQ. Eu até hoje, por exemplo, quando eu lembro da origem do Homem-Aranha e que ele fez o uniforme dele, eu penso, meu, por mais que o moleque fosse prodígio, caraca, velho, onde é que ele aprendeu a ser costureiro pra pensar naquele uniforme do nada e costurar o uniforme e fazer? Aquilo me pareceu sempre muito exagerado, nem falo do lançador de teia, né? Já o Gato não. O cara teve uma ideia que poderia ser possível na vida real. Ele confeccionou um elmo, né, o capacete aqui, modificando, né, uma máscara de esqui ali, um capacete. E, velho, ficou perfeito, ficou realista, parece algo plausível. E aí surge o personagem O Gato. O que isso acabou acarretando em mim? Acabou acarretando que inverteu. Eu continuo gostando muito de Cyberpunk, mas pelo menos no que se refere ao número 2, a minha história predileta é O Gato. Passei a gostar muito mais de O Gato e estou muito ansioso para ler O Gato. Inclusive é um anúncio aqui da Cyberpunk número 2, tá? Aqui daí tá o anúncio da próxima edição, ó. Uma ameaça real se aproxima. O novo arco de histórias tem início, irá chegar na cidade O Circo. Velho, eu já tô tremendamente curioso para ler, porque O Gato conseguiu prender a minha atenção dessa vez, conseguiu superar Cyberpunk. Cyberpunk ainda é muito legal? Ainda é extremamente interessante, quero continuar acompanhando, sem dúvida alguma. Mas O Gato ultrapassou. Nesse segundo número ultrapassou. Antes de finalizar esse vídeo, só para dar alguns toques, ó, as edições são, né, lombada canoa com grampos. Também houve uma ligeira mudança na capa. A capa do O Gato número 1 não chega a ser cartonada, mas é um pouco mais densa e tal. A número 2 não, mas a qualidade do papel continua muito boa. A colorização também me agrada bastante, né? Ficou legal. Ambas as revistas, né, tanto O Gato quanto o Cyberpunks, como eu já falei, são criações, são roteiros do Matheus Iparraguirre. A diferença são os desenhistas, né? Que O Gato foi desenhado aqui pelo Clovis Matzenbecker e a Cyberpunk, que já peguei de volta aqui para mostrar, foi desenhada pelo Marcos Pedro, né? Vamos dizer assim, vamos nos ater a estes que são, vamos dizer assim, os mais preponderantes da montagem da revista. A Portal Entretenimento, como eu já mostrei ali, tem a sua página no Instagram. Vale a pena procurar se você ficou interessado. Vale muito a pena ler. Recomendo demais. E agora, como houve essa mudança, inclusive no meu gosto, vamos dizer assim, na minha percepção, eu recomendo muito mais ainda que você procure O Gato. Adquira a edição número 1. Leia e passe para número 2 e tenha a mesma surpresa, a mesma sensação que eu tive de uma mudança espetacular, né? Uma volta na chave, um plot twist, o que você quiser chamar. Mas a mudança, a passagem do que a história começa porque ela vai se tornando, ficou fantástica. E lembre-se, ambas se passam em solo gaúcho, são HQs, né, gaúchas, produzidas, né, por um gaúcho, né, tem toda aquela pegada, aquele
clima aqui do Rio Grande do Sul você percebe principalmente em Cyberpunk. E elas têm ainda como particularidade gostosa o fato de que uma começa nos mostrando a Porto Alegre do passado e nos leva a Porto Alegre do presente. A outra nos leva por aventuras na Porto Alegre do futuro. Vale muito a pena, até Cyberpunk acabou entrando aqui no vídeo de O Gato, mas eu recomendo ambas as edições. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra mim e pro Mestre do Terror, que o meu amigo Cássio Vitti, o alter ego do Mestre do Terror, se ele tiver a oportunidade de ler essas edições, eu acho que ele também vai gostar bastante.